aqui hoje reunidos para um bate-papo super inspirador com 3 profissionais aqui que eu admiro muito. Eu sou a Anne Menezes, atualmente sou diretora de pessoas, sou uma mulher branca de cabelos longos, louros, pele clara, estou usando uma camisa da MRS listradinha aqui de branco e cor-de-rosa. Sejam muito bem-vindas, estou muito feliz por estar aqui hoje nesse bate-papo. Acho que vai ser um momento muito rico de troca, de muita inspiração aqui para toda a nossa audiência. Esse bate-papo aqui nosso hoje, ele tem como objetivo falar um pouco aqui sobre as trajetórias de vocês, um pouco dos desafios, de como que foi a jornada profissional de cada uma de vocês aqui e compartilhar um pouco de dicas, né, de sugestões para nossas mulheres aqui, para toda a nossa audiência. Hoje aqui na MRS nós temos um programa chamado Elas na Ferrovia, que tem como base, que tem como essência trabalhar a jornada da mulher no ambiente profissional. Desde o momento que ela se cadastra para uma oportunidade até o momento que ela vive aqui as suas experiências. E é muito bacana porque esse programa, que é um programa que começou aí há 3, 4 anos, um pouco mais, como banco de currículo, ele realmente ganhou um corpo muito grande e hoje ele de fato é realmente o nosso core, né? Realmente o coração aqui de tudo que a gente faz voltado para a mulher. Vocês sabem, assim, eu reli recentemente um livro chamado Mulheres que Correm com Lobos, que traz um pouco da essência e do instinto feminino e fala da importância da mulher confiar no seu instinto, né? E abrir os seus caminhos. E o que a gente está fazendo aqui hoje é abrir caminhos. O programa Elas na Ferrovia tem como essência poder abrir caminhos. Então hoje eu estou aqui com a Annelise, gerente geral de engenharia, com a Milene Barros, gerente de segurança da informação, e com a Miriam, coordenadora de operação de trens. E eu tenho certeza que esse momento vai ser muito rico para todos nós. Vamos lá, moças? Anne, sou muito grata por ter a oportunidade de estar aqui podendo fazer esse bate-papo com você. Você que está comigo desde o primeiro dia meu aqui do MRS, foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato aqui, sem dúvida nenhuma, foi uma fonte de inspiração para mim e tem sido aqui para muitas mulheres aqui no MRS. Hoje você está à frente de uma gerência geral de engenharia, uma área super estratégica que tem como objetivo aqui falar da nossa estratégia de futuro da MRS, no ambiente de operação e manutenção, um ambiente masculino, né, tipicamente masculino. E eu queria que você contasse pra gente como é que foi um pouquinho essa sua jornada. Se você imaginou ser líder, se foi intencional, se não foi, como que você desenhou tudo isso até chegar aqui? Conta pra gente um pouquinho, Anne. Olá pessoal, olá Anne, Miriam, Milene, prazer estar aqui. Eu vou me autodescrever, eu sou uma mulher de pele morena clara, cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma blusa branca e um blazer preto. É muito legal poder estar falando isso e essa sua pergunta me faz refletir um pouco, né? Acho que ninguém imagina um dia ser líder. Acredito que as coisas vão acontecendo muito pelos desafios que você se provoca, né, a correr. Então, eu sempre gostei muito de desafios, sempre me coloquei para resolver problemas e sempre me coloquei à disposição do que precisassem de mim. Então, naturalmente, quando você faz isso, as pessoas chegam até você sabendo que você pode resolver e é capaz de resolver alguma situação. E acho que isso é uma das maiores funções do líder, né? Ter a calma, a resiliência, saber colocar as pessoas certas no lugar certo, quem que você vai chamar para te ajudar naquela missão, porque ninguém faz nada sozinho, é outra coisa que o líder tem que saber fazer. Então, eu acho que a liderança aconteceu naturalmente. Quando eu comecei na MRS, já vai bastante tempo, né, Anne? A gente, mais de 25 anos atrás, o mundo ferroviário sempre foi, mas naquela época era muito mais predominantemente masculino. Então, eu comecei na área de suprimentos, em uma área que tinha algumas mulheres, mas era predominantemente masculino. Então, quando você vai começando a lidar com as pessoas e as pessoas passam a te respeitar por aquilo que você transmite, a coisa vai ficando mais fácil, né? A partir daí, eu fui me desenvolvendo em vários temas, várias disciplinas, né? E a gente foi conquistando um espaço, junto com outras pessoas, homens, mulheres, que foram dividindo ali aqueles desafios. E aí, naturalmente, eu fui convidada para a área de infraestrutura, aí uma área predominantemente masculina mesmo,
Eu sou engenheira civil de formação e aí anos depois que eu saí da faculdade voltei então para essa área de engenharia civil quando assumi a infraestrutura. É uma área que foi talvez o maior desafio na minha carreira, porque eu estava acostumada numa área de suprimentos, mudar para infraestrutura completamente diferente, ligada com a área operacional diretamente. Então, acho que foi o maior desafio da minha carreira e ali eu acho que me desenvolvi muito. Então, uma sugestão que eu já dou aqui é mudem e façam transição de carreira o tempo inteiro, porque vocês vão adquirir conhecimentos diferentes e isso vai somar na sua carreira. E aí, da infraestrutura, eu fui chamada para a área de engenharia, que é onde eu estou hoje, também predominantemente masculina, e com um diferencial, muito conhecimento ferroviário, que é difícil no mercado, e que eu não tinha quando eu cheguei lá. Eu tinha um conhecimento e não tenho até hoje. Se eu falar assim, conheço tudo que está na minha área, não conheço, mas tem gente que conhece. Então, essa soma e essa troca o tempo inteiro com o seu time é o que vai fazer, porque assim, o time vai dar certo se todo mundo estiver integrado e todo mundo em busca do mesmo objetivo. Então, é o objetivo da MRS, não é o objetivo da área, é o objetivo da companhia e é por isso que eu acho que a gente é um time muito forte. Então, quando você fala agora que assim, incorporou ainda mais a área também de engenharia de operações, né? Não só a manutenção, agora a operação, acho que de novo é uma outra oportunidade e isso traz um brilho no olho, dá um frio na barriga, não vou falar que não dá, toda vez que você tem novas atividades, né? Gente diferente você vai lidar, assuntos diferentes que você vai entender e decidir. Então, acho que essa troca o tempo inteiro, não só a minha com o pessoal, mas entre todo mundo que está ali, vai ser muito bom. Então, essa é um pouco da minha trajetória e quando a gente fala sobre liderar, é formar um time. Eu acho que eu acredito muito em time, pratiquei esporte a minha vida inteira, eu acho que o esporte também traz um pouco disso, da disciplina, de você saber que nem sempre você vai acertar 100%, né? Vai ganhar, vai perder, então... Acho que o time é isso e a gente tem o apoio um do outro. Então, essa é a dica que eu... Nossa, olha que incrível, porque a Anne traz pra gente, acho, alguns elementos super importantes. Coragem, resiliência, para estar aberto aí a novas oportunidades, impacto e oportunidade. E é sobre a oportunidade que a gente está conversando aqui, como que a gente pode gerar oportunidades, novas oportunidades, especialmente para a mulher. E falei um pouco do Elas na Ferrovia. Hoje, na MRS, nós temos 27% de mulheres no exercício da liderança. Então, 20% das nossas mulheres são líderes. E nós temos um compromisso público divulgado recentemente, que é chegar em 34% em 2030. Mas isso não é fácil. Tem uma pesquisa divulgada no ano passado pela McKinsey, junto com a Lenin, chamada Women in the Workplace, lançada no final do ano de 2024. E essa pesquisa, que vai estar aqui na descrição, viu, pessoal? Acompanha na descrição a pesquisa, super interessante. Ela traz um dado que é preocupante e fala um pouco sobre a nossa intenção. Para cada 100 homens que hoje estão no exercício da liderança, somente 87 mulheres. E quando são negras, esse número cai para 54. Então aqui a gente já tem um baita desafio. Além disso, as mulheres estão 50% mais propensas a deixar o exercício da liderança por motivos de exaustão, às vezes algum tipo de assédio no trabalho e até mesmo a terceira jornada que muitas delas exercem com cuidado familiar. Então, de fato, são desafios reais que tem sido que vocês aqui viveram, a Annelise, para conseguir avançar com muita coragem essa trajetória, passou por muitos desafios e é um pouco da intenção que a gente tem aqui hoje, como que a gente pode encurtar, formar pontes e apoiar essas mulheres. E aí, Miriam, nesse sentido, eu queria falar um pouco sobre, perguntar para você, porque tudo começa, tudo precisa começar. E você hoje é coordenador de operação de trens, também num ambiente operacional, num ambiente assim bastante diferente do ambiente tradicionalmente feminino, né? Tem as suas complexidades. Está na primeira posição de gestão, né, da nossa carreira aqui na MRS como coordenadora. Conta pra gente um pouquinho como é que é estar como coordenadora de operação de trens. Conta um pouquinho dos desafios que você tem, barreiras que você precisou superar. Compartilha conosco. Oi, pessoal. Eu sou a Miriam. Atualmente estou como coordenadora de melhoria de operações aqui em Minas Gerais. Fazendo minha audiodescrição, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos longos, lisos, cor castanho claro.
tô utilizando uma blusa branca e um casaco verde. E sim, Anne, eu comecei a minha trajetória na MRS em 2017 como estagiária da Engenharia de Operações. E na sequência eu fui aprovada no processo trainee e aí começou um pouco da minha trajetória na operação de campo. Em 2021 foi a minha primeira oportunidade como gestora, foi a minha primeira posição como coordenadora, liderando uma equipe operacional de maquinistas e manobradores, e foi um marco muito grande na minha vida pessoal e profissional, por ser uma coisa que eu já buscava, né, na minha trajetória, mas também uma oportunidade que eu tive de um aprendizado muito grande, né? Foi um desafio muito grande porque chegar numa área operacional, né, tradicionalmente masculina, muito técnica, com profissionais muito experientes, e lá estava eu, uma mulher muito jovem, sem ter vindo de uma carreira técnica aqui na MRS. Eu me lembro que eu tinha alguns maquinistas na minha equipe que eles tinham mais tempo de MRS do que eu tinha de idade, né, naquele momento. Um outro desafio muito grande que eu tive foi que no momento da transição para a posição de coordenadora, eu era a única mulher do grupo de gestão da unidade, né? Felizmente depois vieram outras, mas naquele momento da virada eu era a única figura feminina do grupo de coordenadores que a gente tinha ali. Então isso foi um desafio muito grande. Mas também eu tive o privilégio de ter, ao longo da minha trajetória, muitas pessoas nas quais eu pude me inspirar, né? Coordenadores mais experientes, gestores, homens, que genuinamente valorizavam a presença das mulheres na operação, mas especialmente uma gerente que eu tive quando eu me tornei trainee, quando eu cheguei na operação de campo, que é a Leonor, que foi uma fonte de inspiração muito grande para mim. Ver uma mulher à frente, comandando as operações com tanta competência, com tanta potência, me fez enxergar que existiam lugares para mulher na operação, né? E quando a gente consegue ter essa figura clara, né, na nossa frente, é muito mais fácil de acreditar que o caminho é possível. Uhum. Então, foi uma fonte de inspiração muito grande ao longo da minha trajetória. E algumas coisas foram essenciais e ainda continuam sendo, né, para vencer essas barreiras. De ser gestora, né, numa área tradicionalmente masculina e também muito técnica. E eu acho que a primeira delas é a coragem para se posicionar, mesmo não tendo todas as respostas, né, para aquele momento. A segunda coisa é a autenticidade, para ser do meu jeito, para não precisar me moldar, né, um pouco com as condutas e com o modelo de liderança masculino, né? E a Sheryl Sandberg, ela fala muito sobre isso no livro Faça Acontecer, da importância de mulheres que querem liderar, de confiar na sua essência e não precisar se moldar a padrões pré-existentes para isso, né? E a terceira coisa super fundamental, acredito que é a humildade. A humildade para aprender todos os dias, né? E eu costumo dizer que a operação de trens é uma grande escola, né? Que ensina muito habilidades essenciais para um gestor, desde a conversa com o manobrador, desde uma viagem que você faz com o maquinista, acertar, errar. E eu acredito que liderar é muito isso, né? Se dar a oportunidade de crescer, se desenvolver com o seu time, com a sua equipe todos os dias. Ai, que incrível, Miriam, porque você contando, assim, me lembra tão pouco de desafios que eu vivi na operação de trens. Então é muito bacana, assim, a gente ver esse movimento feminino perene, sustentável, e hoje ainda com mais elementos, especialmente aqui de ajuda, de suporte, porque você também trouxe coisas super interessantes aqui na sua fala, você também reforçou a fala de coragem que a Annelise trouxe a questão da autenticidade. Esse livro da Sheryl Sandberg, ele é sensacional, Faça Acontecer, super recomendo aqui para toda a nossa audiência.
trouxe a questão também aqui de resiliência, de humildade e da importância de você ter pessoas que te inspirem. Esse também aqui eu acho que é uma super dica que a Miriam deixa, porque num ambiente de baixa representatividade, como você colocou aqui, que é um dos desafios existentes, a gente precisa buscar pessoas que nos inspirem, que estejam ao nosso lado durante a jornada, sejam mulheres ou homens, mas que nos ajudem nessa trajetória e a formar essas pontes aí para os desafios que a Miriam colocou. Muito bacana, adorei. Milene, não estamos muito diferentes, né? Você hoje está à frente de uma área de tecnologia, segurança da informação. A gente tem visto quanto que esse assunto ganhou muita relevância nessa última década, de maneira muito rápida, mas ela começou com os homens militando aí nesse assunto, né? E você é uma mulher profissional incrível, conta pra gente como é que é estar nesse ambiente tech, também um ambiente novo, mas também predominantemente masculino. Conta pra gente um pouco dos seus desafios, como é que você exerce sua liderança hoje, compartilhe conosco. Primeiramente, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando desse assunto, uma pauta muito importante, né, nos dias atuais. Começando a minha autodescrição, eu sou uma mulher de pele branca, cabelos loiros um pouco abaixo do ombro e estou usando uma camisa cinza. Eu também tive a minha fonte de inspiração e foi muito próxima de mim. A minha tia, irmã do meu pai, nascida na década de 50, ela cursou desenvolvimento e ela é programadora até hoje, né? E isso me abriu um campo de visão interessante para que eu também pudesse conquistar um espaço nesse lugar que é predominantemente masculino, né? Na faculdade, poucas mulheres formaram na época, apenas 3, e das 3, apenas eu segui o caminho. E eu entendo, né? Porque é um caminho, de fato, muito desafiador. Eu assumi a minha primeira posição de liderança em 2014, mas antes disso eu passei por áreas muito técnicas, né, desde de operações, de suporte, projetos de infraestrutura mais complexos, e eu sempre fui muito questionada sobre as minhas competências, né? Eu precisava ali no dia a dia provar muitas vezes que eu sabia o que eu estava falando, né? E subir a régua da qualidade ali das minhas entregas e muitas vezes receber até reconhecimentos medianos ou por vezes nem vinha o reconhecimento, né? E aquilo me fez refletir. E aí quando a Anne comentou sobre aprender, né, ao longo do caminho sobre a liderança, isso acabou acontecendo comigo também. Porque nesses momentos mais desafiadores, né, muitas mulheres acabam não insistindo ou não persistindo, nem insistindo não, mais persistindo, porque esses ambientes acabam trazendo um pouco desses desafios. E aí veio uma questão de trabalhar mesmo o autoconhecimento, a confiança. E uma coisa que me fez essa virada de chave foi pensar no pertencimento, mas no pertencimento a mim antes de qualquer pertencimento de qualquer lugar. E aí isso foi realmente uma potência e as coisas começaram a acontecer naturalmente, né, enquanto liderança. E hoje, quando você comenta, né, Anne, desses desafios, eu digo que hoje a gente ainda tem grandes desafios para mulheres conquistarem o seu espaço de média e alta liderança na área de tecnologia também, né? Muito em função desses ambientes, e essa virada de chave para mim, ela foi realmente importante ali e acabou sendo um caminho natural. Então, desde 2014 eu venho incentivando também outras mulheres na área de tecnologia, seja na liderança, enfim, sempre com esse olhar mais atento aqui, né, aos caminhos de possibilidade. Nossa, Milene, que história, hein? Que mais uma pessoa para falar sobre ponto de inspiração, para reforçar a importância. Sua tia, assim, que incrível, na década de 50, então, ou seja, abrindo Exato. Frente aí para você. Exato. A importância da gente ter representatividade, alguém que a gente realmente possa olhar e falar que quero ser igual. Poxa, parabéns para ela, tenho certeza que ela é uma fonte de orgulho aí, e você para ela também, muito, muito grande. Mas sabe, Milene, assim, essa mesma pesquisa que eu mencionei da McKinsey, ela também menciona sobre a evasão profissional. E, infelizmente, áreas de engenharia, áreas de operação e de tech são as áreas que mais perdem as mulheres ao longo da jornada. Só que isso não é destino, né, gente? Isso é um contexto e eu acho que a gente está aqui para mudar tudo isso, né? Estamos aqui agora, o Elas na Ferrovia é um programa intencional sobre queremos mudar essa pesquisa, queremos no futuro ter dados diferentes.
Então, o bate-papo que a gente faz aqui hoje é apenas mais uma das ações que vão suportar mulheres aqui a seguir em frente com essas dicas super bacanas que vocês deram e ainda vão dar, porque a gente está acabando a nossa conversa aqui, infelizmente, mas eu gostaria de pedir para que vocês possam dar sugestões aqui, possam dar dicas para a nossa audiência, para nossas mulheres. Hoje somos 17% de mulheres na MRS, somos mais de 1.000 mulheres, então deixem aqui o recadinho final de vocês aqui para toda a nossa audiência. Perfeito. Vem lá. Deixa eu começar então aqui. Acho que o recado que eu quero dar, né, pessoal, eu costumo ler bastante. Tem um livro do David Goggins, que é um ex-Navy SEAL, Nada Pode Me Ferir. E tem um outro livro, que o impossível é aquilo que demora um pouco mais. Então, para nós, a gente tem um mote, né? O lugar de mulher é onde ela quiser, todo mundo tem esse mote. E é onde ela quiser mesmo, assim como do homem também é onde ele quiser. Então, não é só porque é mulher, não é só porque é homem. Então, acho que eu gostei muito, Miriam, quando você falou da humildade. Acho que até a humildade a gente vai aprender todos os dias e realmente nada pode nos ferir. Então, não liguem para situações que possam acontecer e acontecem com qualquer pessoa. Sigam em frente. Acho que é isso. E não olhe para trás, aprenda com os erros, para trás só para aprender com os erros e melhorar. E siga em frente, que tudo vai dar certo. Estamos todos aprendendo nessa jornada. O tempo inteiro. Isso aí, muito bom. A dica que eu gostaria, né, de deixar para mulheres que têm o desejo, né, de se tornarem gestoras e que por vezes se esbarram em desafios de um ambiente tradicionalmente masculino, muito técnico, com pessoas muito experientes, sobre a autenticidade. Isso foi muito importante ao longo da minha trajetória aqui na MRS. E liderar com autenticidade é reconhecer a sua essência, confiar, né, no seu potencial, na sua capacidade e não se moldar a padrões pré-existentes, né? A gente foi ensinada por um tempo que para ser gestora num ambiente desse, a gente precisava ser dura, a gente precisava ser fria, Adotar padrões masculinos, a gente precisava ser distante, performar conforme um padrão que muitas vezes não tem tanto a ver com a gente, né? Mas eu acredito muito que a liderança que transforma, que inspira, que engaja, é aquela onde a gente pode ser nós mesmos, né? Por inteiro. Então, acho que essa é a grande dica que eu gostaria de deixar. Com firmeza, sim, porque é importante, mas também com escuta ativa, criando conexões. E tem uma frase que eu gosto muito e que eu levo ela para minha vida, que diz que ser nós mesmas é a melhor chance que a gente tem de ser bem-sucedida, né? Então eu acredito muito nisso e é um pouco dessa dica que eu gostaria de deixar para mulheres. Muito bom. Libertador, né? Não é? Com certeza. Bom, e complementando aqui, se é que há ainda um espaço, né, com tantas mensagens excelentes aqui que vocês deixaram, a liderança, ela não é sobre comando, né? Ela é sobre conexão, caminhos de conexão. E isso é sobre você conhecer a sua potência e multiplicar isso para todos. Então, confiem, né? Acreditem no seu potencial junto com o desenvolvimento para as mulheres que desejam trilhar aí o caminho de liderança. Acho que dá para juntar um pouquinho de todas essas dicas aqui e confiar no próprio potencial e seguir um caminho de desenvolvimento. Com certeza. Nossa, que incrível, hein? Eu saio daqui muito grata pela oportunidade desse bate-papo com vocês. Foi um momento, assim, muito rico para mim. Sempre um momento de aprendizado. Vocês são fontes de inspiração, que vocês sigam inspirando aí muitas e muitas outras profissionais nos seus desejos, nas suas inspirações. Vou encerrando o bate-papo aqui agradecendo de coração a presença aqui de vocês três, Miriam, Milene e Anne. E deixo também um recadinho final aqui para todos que estão acompanhando a gente até aqui agora. Conheçam o programa Elas na Ferrovia, tem um QR Code aqui na nossa descrição, que é o programa que a gente mencionou aqui, que é realmente aqui o nosso coração da carreira da mulher aqui na MRS. E fecho também aqui com uma dica. Miriam falou sobre autenticidade, a Nelise falou sobre aprendizagem, falamos sobre confiança. Eu deixo uma aqui que é resiliência,
né? Sempre você tem uma nova oportunidade de aprender. E deixo uma mensagem para todos nós, líderes e mulheres, que toda mulher que chega num local, num lugar de liderança, num local de decisão, ela assume a responsabilidade de abrir caminhos para outras mulheres. É isso aí, pessoal. Muito obrigada e foi ótimo estar aqui com vocês. Obrigada. Excelente. Obrigada. Obrigada.